Olá, galera. As guerras e as suas batalhas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho e após a Segunda Guerra. É importante que a Segunda Guerra começou ali em 1939, quando ali Adolf Hitler atacou ali a Polônia em 39. 16 dias depois, o líder da União Soviética atacou também a Polônia. Então o exército da Polônia ela foi dividido em dois, porque a oeste a Polônia estava lutando contra a Alemanha. 1,5 milhão de soldados alemães atacaram a Polônia. 16 dias depois, o líder da União Soviética enviou ali 800 mil soldados para poder combater ali a Polônia. Então, fazendo o cálculo ali, mais de 2 milhões de soldados atacaram o exército da Polônia. Então, a Polônia está lutando em duas frentes de batalha. Por que Hitler atacou a Polônia? Primeiro que o Tratado de Versalhes de 1939, a Alemanha perdeu alguns territórios. Exemplo, Danzig. Danzig passou a ser uma cidade da Polônia. Então Hitler queria fazer o que? Hitler pegar de volta o seu território, a cidade de Danzig. Assim Hitler iria ligar a Prússia Oriental ao território da Alemanha, se ele tomasse ali Danzig de volta. Isso levou ele a dominar ali a Polônia. Segundo, que Hitler ele odiava o povo judeu, porque na mente dele o povo judeu não quis ali financiar o exército alemão na Primeira Guerra. Deixou o exército alemão sozinho na guerra. Ele não quis contribuir com sua riqueza. Então, quando Hitler atacou a Polônia, cerca de 3 milhões de judeus estavam na Polônia. Quando a Alemanha perdeu seu território para a Polônia, quem que foi morar lá na Polônia? Os judeus. Então Hitler tinha uma raiva dos judeus por causa disso. Da parte econômica, por causa alguns judeus foram morar na sua terra. E na parte política também, né? Ele queria recuperar o seu território de volta. E a guerra ali durou ali de 39 até 45. O Japão foi o aliado deles, a Itália foi aliado, porém em 42 a Itália mudou de lado, né? No caso ali, o De Gaulle ali, Charles de Gaulle, foi a resistência ali de alguns soldados ali franceses que se uniu ao exército aliado. A outra parte continuou junto com Hitler, o exército da Itália. O Mussolini mandou até soldado lá para frente oriental. Mais de 200 mil soldados da Itália, no caso ali, é o 8º exército italiano, lutou lá na frente oriental. Porém, o exército soviético, através da Operação Saturno de 1942, aniquilou o 8º exército italiano lá na frente oriental. O Mussolini também mandou ali o 10º exército da Itália lá para o norte da África. Porém, o 10º exército da Itália também perdeu também ali. No caso ali, a Inglaterra, os ingleses derrotaram ali o 10º exército da Itália. Então a Itália não teve sucesso na frente oriental, a Europa Oriental, nem no norte da África. Os aliados conseguiram vencer eles ali. A Alemanha era o país mais forte da cabeça, mas também perdeu. O único que ficou ali, resistiu até o fim final, foi o Japão. Mas em 45, 2 de setembro, ele se rendeu oficialmente. Após o fim da Segunda Guerra, os americanos ali criaram o Plano Marshall. Esse Plano Marshall era para quê? Para reconstruir a Europa de novo, para poder ajudar o povo da Europa a crescer de novo. Porque os americanos tinham medo do comunismo tomasse conta da Europa. Então, se o país fosse muito pobre,
o comunismo podia chegar ali. Porém, se o país fosse forte, se tivesse uma boa estrutura ali, econômica, o comunismo era muito mais difícil. Então, os americanos ajudou o povo europeu a reconstruir a Europa para poder manter o seu capitalismo. Então, criou o Plano Marshall, uma ajuda econômica. Isso daí é para quê? Poder ajudar a Europa, é uma ajuda americana. E teve ali o plano Comecon, é um plano ali da União Soviética. Então, todos os países do leste da Europa ali, esse plano econômico, o plano Comecon, era um plano de ajuda econômica também. No caso, focou ali nos aliados da União Soviética. Eles também receberam uma ajuda financeira da União Soviética, o plano Comecon. Porém, a Ásia também teve um plano, o plano Colombo. O plano Colombo ali surgiu ali em 1951. Então, o Japão, ali, os países da Ásia receberam também uma ajuda econômica ali. Para quê? Poder reconstruir a Ásia de novo, para o país da Ásia poder crescer. É lógico que os americanos estavam por trás também do plano Colombo. Tanto o plano Marshall e o plano Colombo era para quê? Poder reconstruir os países do mundo, tá bom? Por quê? Porque os americanos queriam manter o seu capitalismo na Europa e na Ásia também. Porém, a União Soviética queria manter seu socialismo ou comunismo na Europa Oriental. Então, criou o plano econômico. Então, tinha 3 planos. O plano Marshall é americano, o plano Colombo é para poder ajudar a Ásia, e o plano Comecon é uma ajuda ali da União Soviética. Então, acabou a Segunda Guerra, os países do mundo passou a receber uma ajuda econômica. Também tinha tratado também, por exemplo, tinha um tratado ali da OTAN, foi criado em 49. A OTAN é o quê? É um tratado militar de ajuda e defesa. Atualmente tem cerca de 30 países. A Ucrânia está querendo entrar também. E tinha um tratado de 55, o tratado ali que foi criado ali pela União Soviética ali, o tratado de Varsóvia ali. É uma aliança militar da União Soviética com seus países aliados da Europa Oriental. Então teve ajuda econômica e ao mesmo tempo ali uma aliança militar. Porém, a União Soviética ela não durou para sempre. Chegou em 91, ela foi o quê? Os países membros dela passou a ficar independente. Então, cada um passou a seguir sua própria doutrina. Então, em 91, ela chegou ao fim. Quem que era o cabeça por trás da União Soviética? Era a Rússia. Então, a Rússia sempre foi o cabeça. Lembrando que a União Soviética tinha 15 províncias. Porém, o líder ali era o quê? A Rússia. E a sede do poder econômico e político se encontrava lá em Moscou. Onde que fica Moscou? Lá na Rússia. Então é importante vocês saberem. Acabou a Segunda Guerra, os países do mundo receberam ajuda do plano Marshall americano, para poder ajudar a Europa, o plano Comecon, para poder ajudar os países da Europa Oriental, foi uma ajuda da União Soviética, e o plano Colombo, poder ajudar os países da Ásia. Então, são 3 planos econômicos principais durante o contexto da Guerra Fria. Então, é importante ter essa noção ali, que após a Segunda Guerra, o mundo recebeu a ajuda dos países vencedores. No caso, ali, os países mais principais, né? No caso ali, eram os americanos e a União Soviética. Era o quê? A superpotência militar e econômica. Ele que financiaram ali o mundo através do seu poder econômico.